Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula. Hoje é sobre a religião na Mesopotâmia. A religião era o centro da vida mesopotâmica e de todas as atividades humanas: política, militar, social, jurídica, literária e artística. Estavam subordinadas a um propósito predominantemente religioso, da compreensão da natureza, da sociedade e de si mesmo. Dominava e inspirava todas as expressões artísticas. Por exemplo, as guerras entre as cidades eram interpretadas como guerra dos deuses dessas cidades, pois cada cidade tinha um seu deus, já que eram cidades-estado. A vitória dependia de um fator divino e não de um esforço humano. Os deuses controlavam o universo e tudo que tinha nele: a lua, o sol, as tempestades, as obras de irrigação e os campos, as doenças, e punham em risco às vezes as mulheres no parto. Os amuletos serviam para se proteger de forças hostis, de infortúnios atribuídos aos deuses, e os sucessos também eram atribuídos aos deuses. Para os mesopotâmios, os deuses se comportavam de maneira caprichosa, malévola e às vezes vingativa. No Outrahases, os grandes deuses criaram deuses menores para trabalhar para eles. Só que esses se rebelaram. O deus Enki sugere a criação de outros seres, os seres humanos. Belate, a mãe dos deuses, sacrifica o líder dessa rebelião, Kingu, e aí do corpo de Kingu se faz uma massa com argila, e aí são criados 7 homens e 7 mulheres que vão povoar a terra e trabalhar para os deuses. Se passam centenas de anos e a humanidade povoa a terra, mas faz muito barulho e não deixa os deuses dormir. São mandadas várias pestes para tentar controlar esse crescimento da humanidade, e Enki intervém. Acontece uma assembleia entre os deuses e eles decidem mandar então um dilúvio. A gente vai continuar essa história mais para frente, quando a gente for falar de Gilgamesh. A humanidade recebeu a vida para executar na terra a vontade dos deuses no céu. Nenhuma decisão importante era tomada pelos reis ou sacerdotes sem antes consultar os deuses. Os sacerdotes, através das entranhas dos sacrifícios ou das estrelas do céu, ou também interpretando sonhos, conseguiam decifrar o desejo dos deuses. As cidades eram sagradas, dedicadas a servir a mestres divinos. Cada cidade tinha o seu deus e ele era o verdadeiro governante e o senhor das terras. Construía-se um vasto complexo de templos para ele e sua família. O templo era a parte fundamental da vida na cidade. A maioria dos habitantes das cidades trabalhavam para os sacerdotes. Os sacerdotes coordenavam a atividade econômica da cidade, recolhiam aluguéis, supervisionavam a distribuição da terra e as obras de irrigação e o armazenamento de alimentos para emergências. Cabiam aos escribas fazer um registro das receitas e despesas do templo. Agora vamos à Epopeia de Gilgamesh. A Epopeia de Gilgamesh é um grande poema que é constituído por 12 placas de escrita cuneiforme, cada uma contendo 300 versos ou mais. Gilgamesh era 2/3 deus e 1/3 humano. A sua mãe era uma deusa e ele era o rei de Uruk. Desafiava os homens da cidade e ficava com as mulheres antes dos seus maridos. Os deuses, preocupados com as atitudes de Gilgamesh, criam Enkidu, um homem selvagem criado com um equivalente de Gilgamesh. Enkidu é criado junto com os animais. E então a prostituta sacerdotisa civiliza e humaniza Enkidu. Enkidu chega na cidade e tem um enfrentamento com Gilgamesh. Os dois têm uma grande batalha, mas depois ficam amigos. Começam então a realizar várias aventuras, e uma delas, eles matam um ser divino, Umbaba, o protetor da floresta de cedro. Eles voltam para Uruk e a deusa Ishtar se apaixona por Gilgamesh. Só que ele não quer nada com ela.
A deusa Ishtar, rejeitada, volta para o céu e pede vingança para os deuses. Ela pede o touro do céu, ameaçando trazer de volta os mortos. Gilgamesh e Enkidu derrotam o touro. E aí, numa nova assembleia, os deuses decidem matar Enkidu. Com a morte do amigo, Gilgamesh reflete sobre a morte e fica sabendo que Utnapishtim, o herói do dilúvio, conquistou a imortalidade e inicia uma jornada em busca de Utnapishtim. Utnapishtim diz que os deuses reservaram para si a imortalidade e criaram os humanos para serem imortais. A mulher de Utnapishtim oferece a planta da juventude, só que uma serpente come a planta antes de Gilgamesh. Gilgamesh volta para Uruk, então sem a planta e sem a imortalidade. É isso aí, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Então, gente, aqui na nossa aula de história, nós temos hoje nas páginas 28, 29, 30 e 31. Vamos iniciar pela página 28 e 29, cujo nós temos o tópico aqui que fala sobre a vida religiosa na Mesopotâmia. E aí, vamos fazer a leitura desse texto, que diz assim: embora cada povo mesopotâmico tivesse características próprias, eles tinham semelhanças em relação à vida religiosa. Assim como os egípcios antigos, os povos da Mesopotâmia eram politeístas e estavam vinculados às forças da natureza e aos astros celestes. Grandes templos foram construídos em homenagem aos deuses que eram ao mesmo tempo temidos e adorados. Para agradá-los e assim não serem castigados com períodos de seca ou de fortes chuvas, os mesopotâmicos ofereciam alimentos para as suas divindades. E aqui, no nosso retângulozinho aqui destacado, diz assim: em muitas cidades da Mesopotâmia eram realizadas procissões de culto e agradecimento aos deuses. Nesses momentos, as pessoas cantavam, dançavam e tocavam instrumentos perto dos templos, situados no centro das cidades e cercados por muros. Essas oferendas ficavam guardadas dentro dos templos e eram cuidadas pelos sacerdotes, que eram as únicas pessoas que podiam entrar nessas construções. Nos períodos em que a população passava por dificuldades, como em más colheitas, os alimentos estocados nesses templos podiam ser distribuídos. Os reis das cidades mesopotâmicas eram considerados representantes dos deuses e por isso tinham poderes políticos e religiosos. Como as pessoas daquela época acreditavam em todas as terras, acreditavam que todas as terras pertenciam aos deuses, os reis tinham a responsabilidade de administrar e distribuir essas terras para que fossem cultivadas pelos camponeses. Nos nossos retângulos destacados temos aqui: vários templos foram construídos nas cidades da Mesopotâmia. Na Suméria tinham forma de pirâmides com escadas laterais e uma principal na frente. Esses templos eram chamados de zigurates e considerados moradia dos deuses. No topo havia uma torre de onde os sacerdotes observavam o céu. Os mesopotâmicos eram grandes conhecedores da astronomia, sabiam dos movimentos dos planetas e conseguiam prever eclipses do Sol e da Lua.
O que significa, gente, aqui, nessas palavras destacadas, nós temos aqui celeste, celestes, que significa que estão no céu. Astronomia, ciência que estuda os movimentos dos astros. Eclipse, fenômeno em que a lua ou o sol podem ficar total ou parcialmente encobertos. E aqui nós temos também dizendo: os zigurates eram construídos com tijolos feitos de barro secos ao sol, diferentemente das pirâmides egípcias que eram feitas de grandes blocos de pedra. Certo? Então, gente, nós podemos observar aí na página 28 e 29, de acordo com a leitura, que o conceito de politeísmo pode ser diferenciado do monoteísmo, né? Politeísmo foi o que foi estudado na página anterior. Podemos tomar como exemplos as religiões cristãs, as mais difundidas do Brasil. À medida, em que o texto foi lido, à medida que nós lemos, nós podemos aí estar fazendo essa comparação entre a religiosidade dos mesopotâmicos e egípcios antigos, pois podemos perceber aí, gente, também que existem aí muitos aspectos semelhantes. Um deles a gente pode observar que é o fato de que nas duas regiões os reis eram considerados os guardiões da ordem cósmica, responsáveis pela manutenção da justiça, correto? Também eram responsáveis pela ordem e pela harmonia do universo. E aí vocês podem observar a ilustração, né? O que nós podemos ver nessa ilustração? Podemos observar que era uma procissão que eles estavam fazendo, uma prática muito comum naquela época. E aí, quando as pessoas homenageavam um deus em volta de grandes templos, como os zigurates, que eram localizados nos centros das cidades. E também, no entorno dessas construções, havia comércio e o palácio. Certo, pessoal? Na nossa página 30, nós temos o nosso Aprender é Divertido. Olha só, aí vocês podem também estar ampliando os conhecimentos de vocês, acerca das religiosidades na antiguidade, e conhecendo também alguns deuses da mitologia, dos povos mesopotâmicos. Vocês podem observar aí as características das divindades que digamos assim, não só as características também, como os aspectos da natureza a que estavam relacionados, ok? E aí nós podemos observar que o historiador Ciro Flammarion Cardoso, ele comparou as mitologias mesopotâmica e egípcia, A atitude mesopotâmica básica diante de um mundo parece diferir bastante da egípcia. E antes disso, porém, antes de salientar essas diferenças, diremos para começar que também há muito em comum a noção da reunião numa única realidade do humano, certo? E aí nós podemos observar também que no mundo não agem somente deuses, há inúmeros gênios e seres sobrenaturais para ele, E
que numa linguagem cristã, gente, poderia ser descrito como até demônios, né? E as doenças e outras desgraças são atribuídas aí, já que eles podem se apoderar de um indivíduo, né? Possuí-lo. Os mesopotâmicos oravam aos deuses. Podemos observar que os mesopotâmicos oravam aos deuses como forma de proteção contra males assim. Entenderam, gente? E aí, na página 31, nós temos as nossas atividades, né? Nós temos aí a questão número 1, que diz o que são religiões politeístas. Temos a questão número 2, no dicionário, observe, no dicionário pesquise o significado da palavra monoteísmo e registre essa informação a seguir, tá bom? Número 3, a maioria das pessoas que você conhece na atualidade são politeístas ou monoteístas? E aí, você vai responder essa questão de acordo com os seus conhecimentos. Número 4, escreva uma semelhança e uma diferença entre religião dos egípcios antigos e dos mesopotâmicos. Número 5, qual era a função dos zigurates mesopotâmicos? Número 6, a respeito dos templos religiosos do passado e dos de atualmente, marque um X a frase verdadeira. Você vai ler, né, as 3 frases aqui e vai marcar somente a verdadeira. Tá bom, gente? Então, essa foi a nossa aula de história de hoje. Espero que vocês tenham compreendido o assunto. Fiquem com Deus, cuidem-se e até a próxima aula. Beijão!